Fazer um exercício em que se deve mostrar a tabuada. Vou começar por fazer as coisas, portanto, é um exercício sem grande interação em termos de utilizador. A única coisa que nós temos que fazer é imprimir a tabuada. Para começar, vamos só pôr de três números diferentes. Vamos fazer de uma forma assim um bocadinho atabalhoada e a ideia é ir melhorando ao longo do tempo. Ah, Portanto, a tabuada, vamos supor, toda a gente sabe o que é, mas só para explicar. Se eu quiser mostrar a tabuada do 2, eu tenho que imprimir 10 linhas com 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, etc. E, portanto, neste exercício vamos, se calhar, mostrar a tabuada do 2, do 5 e do 9, por exemplo. Um, e vamos, portanto, como eu disse, vamos fazer de uma forma muito pouco otimizada e depois eu vou explicando a forma de otimizar o código e de minimizar código repetido, etc, etc. Ok? Um, Portanto, a primeira coisa que eu vou fazer é vou fazer aqui um printf dizer qual é a tabuada que eu vou fazer. Portanto, tabuada do 2. Só para aqui um comentário dizer o que é que a gente está a fazer. Portanto, mostrar tabuada do 2, 5 e 9. Ok? Portanto, aqui mandar uma mensagem dizer o que é que estou a fazer. E agora vou fazer. Vou mostrar a tabuada. Ok? Portanto, a tabuada será 2 vezes 2 vezes 1 igual a aqui uma porcentagem D, que é para a gente calcular o resultado. Aqui vamos pôr 2 vezes 1. Okay. Já vou alterar aqui as descrições. Ok. Isto é a nossa 2 vezes 10. Aqui temos que substituir isto tudo. 7. Ops. 6, 5, 4, 3, 2. Ok, portanto, se eu. Aqui faltou-me fazer aqui um barra N para a gente conseguir mudar de linha. Okay? Ok, portanto, se eu executar isto, devemos ter pelo menos uma tabuada de 2 a funcionar. Ok? Portanto, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, os resultados parecem que estão certos. Ok? Portanto, eu aqui estou a multiplicar os valores, que é para não ter que escrever e deixar o computador fazer as contas. Ok? Portanto, se eu quisesse fazer a tabuada do 5 a seguir, fazia aqui isto. E agora, já não lembro. Ok. Então, se eu fizer 5 aqui, e aqui também alterar para 5. Eu tenho a tabuada do 5 também. Ok? E agora vamos fazer a tabuada do 9. Ou seja, vamos copiar isto tudo. E vamos fazer a tabuada do 9. Okay? Já agora, para quem não sabe, eu consigo fazer esta seleção carregando no Shift e no Alt. E depois andando com as setas para trás, para os lados, para selecionar mais ou menos caracteres. Okay? Então se eu aqui fizer 9, e agora aqui, vou fazer 9. Ok. Portanto, se eu correr o meu programa, aparecem as trabalhadas que eu queria. Só que, como é óbvio, isto não está muito. Um código muito reutilizável, nem muito. Está um bocadinho propenso a que. Imaginem que eu quero alterar. Por exemplo, uma das coisas que me irrita neste código é por exemplo, quando eu estou aqui a mostrar os resultados, ele não tem o igual alinhado em todas as linhas. Portanto, isto é uma coisa que me irrita. E para corrigir isso, eu teria que ir alterar todos estes printfs para que eles. Claro que eu podia fazer isto assim manualmente, mas eu não acho que isso seja uma boa solução. E já vou explicar porquê. Ok? Portanto, a primeira coisa que eu quero é não ter que imprimir
tudo isto, não tenho que imprimir estas linhas todas para cada um dos números que eu estou a imprimir, ok? E se eu olhar aqui para estes pedaços de código, a única coisa que eu tenho diferente entre eles é este valor aqui, até o 5. O que me diz que isto é um candidato bom pôr este código todo dentro de uma função e trocar o 5 por um parâmetro que eu envie a essa função. Basicamente, esta função vai receber um parâmetro, que é o número que eu quero, para o qual eu quero fazer a tabuada, e usando esse número, usando esse argumento da função, eu crio a tabuada, para esse número, ok? Portanto, se eu vier cá em cima e fizer uma nova função, portanto, vou mostrar tabuada. Se eu receber aqui o inteiro com o número para o qual eu quero imprimir a tabuada, eu vou chamar isto valor. Não é um belo nome, mas vai servir para agora. Okay? E aqui o que eu quero fazer é, vou copiar destes grupos de código aqui, colocar aqui. E agora, em vez de usar este valor fixo, o que eu quero é usar o argumento que eu recebi para alterar o comportamento deste código aqui e assim torná-lo mais robusto, ok? Portanto, aqui eu estou a imprimir um 9 diretamente, eu aqui tenho que ser um argumento, portanto passa a ser um porcentagem D. Portanto, isto basicamente é o código que nos diz que nós vamos querer imprimir o inteiro nesta posição e a seguir vamos imprimir o valor, ok? E agora, aqui nestes, onde está sempre 9, portanto isto vai ter que ser alterado para ser também o valor que foi recebido, ok? Portanto, aqui vamos pôr porcentagem D em todas estas linhas e o resultado continua a ser calculado. A diferença é, primeiro, o primeiro argumento é o nosso valor, portanto vamos ter que colocar aqui valor. Okay? Portanto, este é sempre o nosso primeiro argumento aqui no printf, ou seja, estamos a dizer que vamos imprimir um número vezes qualquer coisa e isto há de ser igual a um outro número, ok? E esse primeiro número que a gente quer, portanto, neste caso aqui, em vez de ser este 2, será o nosso valor que nós estamos a passar aqui, ok? Portanto, aqui vou só alterar isto. E agora as contas, em vez de ser com este valor fixo, mais uma vez, é com o valor que nos foi enviado, vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, ok? Portanto, vamos substituir este 9 com o valor e nós basicamente transformamos este pedaço de código que estava específico para um número apenas, conseguimos transformá-lo ao pô-lo numa função que recebe um argumento, conseguimos fazer com que este código seja reutilizável para qualquer dos números que nós queiramos. Okay? Portanto, se eu agora aqui, eu vou comentar aqui este código todo. Portanto, para comentar código basta pôr uma barra asterisco e depois um asterisco barra para fechar o comentário. Para fazer a mesma coisa usando a nossa nova função, portanto vamos chamar a função. Para chamar a função é o nome da função, abrir parênteses e o argumento que ela está à espera. Portanto, neste caso é um inteiro. Nós queremos mostrar o trabalho do 2, depois do 5 e depois do 9. Okay? E agora vamos ver. Portanto, podemos ver que nós já diminuímos o nosso código bastante. Onde antes tínhamos isto são mais ou menos são 11 linhas 3 vezes, portanto já estávamos em 33 linhas. E neste momento nós só estamos a usar 11 linhas mais 3, portanto há 14 linhas, portanto é muito menos código para manter e basicamente para fazer a mesma coisa, ok? Portanto, se eu executar a nossa aplicação, ele está aqui, deixa-me só perceber. Ok. Parece que está aqui. Ok. Ele está ali com um problema de que reutiliza o input, não percebi bem o que é que está a passar aqui, mas pronto. Portanto, aqui correndo a nossa aplicação, vemos que ele imprime a tabuada do 2. Portanto, isto é resultado deste comando aqui.
onde nós mandamos o 2 aqui para dentro e ele vai mostrar todas estas, vai usar o 2 em todos estes comandos, ou seja, ele diz que vamos imprimir a tabuada do 2, que é o valor que ele recebe aqui, e depois vai fazer as contas e vai usar o 2 como o argumento para fazer estas contas. Portanto, para mostrar aqui na primeira coluna, no primeiro valor, e depois para calcular o resultado, onde ele diz que o resultado que nós queremos é 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, etc. Okay? Portanto, só com isto nós conseguimos um, diminuir imenso o nosso código em vez de ter isto assim, ok? Portanto, agora muito facilmente nós podíamos mostrar aqui mais tabuadas do 1, etc. Qualquer número que nós quiséssemos, ok? Um, portanto, uma das coisas que eu queria alterar aqui é o facto do igual estar, não estar alinhado com os valores. Portanto, vamos tentar corrigir isso. E a forma de corrigir isto é a gente dizer, quando quer imprimir os números, dizemos que queremos que eles sejam impressos ocupando X posições, mesmo que o número não precise. Ou seja, eu aqui quero que estes números ocupem sempre duas casas, para ficar alinhados com o 10, mesmo que eles não precisem, ok? Portanto, a primeira coisa a fazer é por aqui um 2. Portanto, a gente mete percentagem 2D, portanto, e o 2 indica que nós queremos. Por acaso aqui até estou a fazer isto mal. Até devia ser aqui. Mas aqui a gente não estamos a imprimir o valor. Ok. Vamos fazer assim. Vamos pôr este número aqui como parâmetro. Portanto, vamos pôr aqui. Vamos só alterar isto que eu fiz. Ok. Vamos pôr isto aqui como parâmetro, que é uma porcentagem D. E aqui nós vamos pôr o valor que estamos a imprimir neste momento. Ok? Portanto, isto é basicamente a mesma coisa. Eu não estou a alterar nada. Vamos só colocar isto. Só para eu conseguir formatar o número. Porque se eu puser o número diretamente na instrução, eu não tenho forma de o formatar. E por isso é que eu estou a fazer assim. Basicamente o que eu estou a dizer é: vou imprimir um inteiro, que é este. Vou imprimir um segundo inteiro, que é este. E depois um terceiro inteiro, que é o resultado dos dois. Ok? Portanto, aqui vou só trocar isto para isto ser mais. Para isto ser possível de formatar. Ok? Portanto, vou pegar isto e vou pôr isto. E aqui uma porcentagem D. Ok? Portanto, em termos de lógica, isto vai seguir exatamente a mesma coisa, continuam desalinhados, a gente não fez nada para resolver isso, ok? Portanto, o que eu agora quero é mostrar estes números aqui ocupando duas casas, ok? Portanto, se eu puser aqui um 2 no meio disto e executar, deixa-me só fechar esta janela. Eu aqui já estou a ocupar, o meu número já está a ocupar duas casas, ok? Portanto, os iguais já estão alinhados. E vocês veem aqui que este número aqui ocupa duas casas, mesmo que não esteja a precisar, ok? Portanto, esta é uma otimização que eu quero fazer. A segunda, eu também vou pôr dois números aqui, vou fazer o mesmo truque aqui, para que caso tenhamos a fazer a tabuada do 10, ele use, um, ele use sempre dois dígitos, ok? Para que assim, e assim isso faz com que, por exemplo, se eu puser aqui a tabuada do 9 e do 10, vamos comentar aqui estas três. Se eu executar isto, aqui basicamente o 9 e o 10 agora ficam os iguais, todos alinhados. Caso contrário, o 9 começaria aqui na primeira coluna e usar a porcentagem 2D faz com que isto ocupe duas casas decimais. Okay? Portanto, esta é uma boa otimização. Aqui o resultado, uma coisa que eu não gosto é que este 9 está. Portanto, estes números aqui também não estão alinhados. Se vocês verem aqui o 100 está a ocupar 3 posições e eu queria que o 90 basicamente ficasse aqui. Okay? Portanto, vamos dizer para os números ocuparem sempre 3 casas, porque vamos supor que o número máximo que nós temos para imprimir é 100, que é 10 vezes 10. Normalmente a tabuada da escola era sempre do 1 ao 10. Portanto, a gente quer aqui que os resultados ocupem 3 casas. Okay? Portanto, vou pôr aqui um 3 no meio disto. Se eu executar, okay. A gente vê que a tabuada agora está corretamente formatada. Eu gosto dela assim.
Acho que está fixe. Agora, vou só pôr aqui uma linha a seguir à última linha da tabuada. Vou pôr aqui uma linha nova, só para ele ficar um bocadinho separado, ok? Portanto, aqui vou fazer um printf com uma linha nova. E se eu arrancar, ok, parece-me fixe. Ele diz qual é a tabuada e mostra a tabuada corretamente formatada, ok? Agora, portanto, isto já era uma coisa válida. Portanto, como vocês veem, temos o nosso código está bastante simples. Portanto, aqui vou voltar a pôr aqui o enunciado, que era queríamos mostrar a tabuada do 2, do 5 e do 9. Portanto, neste momento nós temos. Portanto, esta era a nossa primeira versão. Já não estamos a usar isto. E isto era totalmente aceitável ter isto assim. Há uma coisa que eu não gosto que é, ainda aqui, é que estes valores estão, toda esta história aqui do printf, isto tem alguma lógica aqui, este percentagem 2D, mais aqui o percentagem 3D. Eu quero pôr isto de forma a que eu não tenha que. Se eu tiver que alterar isto, ou seja, vamos imaginar que eu hoje para amanhã decido que aqui isto afinal é que são com 3 casas e eu agora tenho que alterar estas linhas todas, ok? Portanto, eu quero evitar isso. Ou seja, mais uma vez, vamos olhar para o nosso código. Temos que perceber que há aqui muita coisa repetida e, portanto, vamos tentar pôr o que é possível numa função, de modo a ser chamada várias vezes, de forma a que a gente tenha que fazer menos alterações no futuro quando for preciso alterar alguma coisa. Okay? Eu vou tentar explicar aquilo que eu quero dizer. O que eu gostava aqui de fazer nesta função seria chamar qualquer coisa assim. Olha, mostra-me uma linha da tabuada e os números que eu quero que tu imprimas é o valor, ou seja, é o valor que me foi passado e 1. Ou seja, vamos multiplicar o valor por 1, portanto 2 vezes 1, e ele depois mostra aquela linha. E a gente não estamos muito preocupados em saber como é que a linha vai ser mostrada, essa é um bocadinho a ideia, nós sabemos que queremos mostrar uma linha da tabuada com estes valores, ou seja, o valor que nos foi passado, e a seguir o número 1. Vamos chamar outra vez, só que em vez de ser com o número 1, com o número 2. Portanto, a lógica é a mesma, nós vamos chamar isto ainda não está criado, mas nós vamos chamar isto, providenciamos os valores, ou seja, providenciamos os valores e esta função saberá mostrá-los no ecrã de uma forma correta. Okay? Portanto, é isso que eu quero fazer agora. Okay? Portanto, vamos só fazer copy-paste disto. Portanto, a ideia é a gente começarmos de uma forma e irmos iterando até conseguir ter um código mais funcional e que seja mais fácil de manter, ok? Portanto, eu aqui não estou a gostar destes printfs todos iguais. Portanto, vamos tentar melhorar isso. Tenho aqui a minha função, portanto, eu já sei mais ou menos o que é que a minha função, qual é a assinatura da minha função, ou seja, quando eu digo assinatura é o que é que ela devolve, e eu aqui não estou a guardar nada, não estou à espera que ela me devolva nada, portanto eu sei que a partir da função será void. Portanto, este é o nome da função. E como argumentos eu vou receber este valor, que eu já sei que é o inteiro. Portanto, eu aqui vou receber um valor, e aqui vou chamar valor A e um segundo valor, que é este. Aqui eu vou chamar valor B. E ao fazer isto, o código já deixa de dar erro, portanto, porque eu já tenho uma função declarada que recebe dois valores. E agora, o que eu quero fazer aqui é copiar este código que está aqui e ajustar aqui as variáveis. Portanto, o printf nós já vimos que já está como nós queremos, portanto não temos que mudar aqui na codificação da string. Temos é que mudar os valores que nós vamos usar como argumentos para o printf. Ou seja, a primeira coisa que nós queremos vamos supor que eu estou a fazer a tabela do 4, é 4 vezes 1 igual a 4. Portanto, o primeiro argumento é o valor A. O segundo argumento que eu quero passar é que número é que eu estou a multiplicar o outro, portanto será o valor B. Ups. O
valor B. E a seguir queremos imprimir o resultado, ou seja, que se há de ser um vezes o outro. Ok? Portanto, valor A vezes valor B. Okay? E assim, esta função, a única coisa que faz é dizer qual é a tabuada que vai imprimir e a seguir delega a tarefa de imprimir cada uma das linhas para esta função que, se algum dia nós, imagina que nós queremos, ao invés de ser printf, usamos uma outra, podemos, por exemplo, usar, em vez do printf, vamos imaginar que o printf deixou de ser razoável, queríamos usar um stdcout, também serve para imprimir coisas na consola. Portanto, neste caso, em vez de nós termos que alterar todo este código aqui, eu vou apagar este código em breve, em vez de nós alterarmos todas estas linhas, bastava alterar apenas uma linha. Okay? Portanto, essa é a vantagem de nós sempre que virmos código que pode ser chamado com parâmetros, ou seja, se a única diferença entre, por exemplo, as linhas é só um determinado valor ou só um determinado. Só uma coisa pequena que se consiga pôr como argumento de uma função, nesses casos é uma dica que nós sabemos que devemos criar uma função para, para, para minimizar código repetido, etc, etc. Okay? Portanto, vou pegar aqui este código. Vamos verificar. Ups, esta linha, este printf eu quero manter, porque isto é o que nos faz ter uma linha extra. Portanto, vamos executar isto e vamos ver se isto faz aquilo que é suposto. Okay? Portanto, tabela do 2, tabela do 5 e tabela do 9. Portanto, está muito fixe. Há uma coisa que há uma otimização, ainda outra que se pode fazer com este código, que é que envolve usar ciclos. Okay? Portanto, para quem eu ainda não falei nestes vídeos todos, ainda não falei em ciclos, mas posso falar agora. Posso pelo menos implementar aqui um ciclo para mostrar como é que se faria para minimizar ainda mais estas chamadas aqui. Okay? Portanto, se nós olharmos para aqui, portanto, o que é um ciclo? Um ciclo basicamente é uma coisa que nós usamos para dizer que queremos que uma determinada pedaço de código seja executado x vezes. E esse x tanto pode ser zero, caso por alguma razão ele nunca entre dentro do ciclo, pode executar uma vez, pode executar n vezes. Okay? Portanto, neste caso, se nós olharmos, e eu gosto sempre de explicar isto com efeitos, com coisas práticas, mais do que coisas muito teóricas, porque acho que faz mais sentido. Okay? Aquilo que nós temos aqui é, estamos a chamar 10 vezes esta, esta função e estamos a passar como argumento um valor que vai sempre de 1 ao 10. Okay? E a gente estamos a fazer sempre isto. Ou seja, idealmente aquilo que se nós tivéssemos que explicar, imagina que nós estávamos a mandar alguém fazer isto. A forma como nós diríamos isso à pessoa seria, olha, começa no 1 e até chegares ao 10 vais fazer qualquer coisa. Ok? E um ciclo pode servir exatamente para fazer essa lógica. Okay? Portanto, para criar um ciclo eu vou usar aqui um for. E um for tem três partes. Eu vou primeiro escrever e depois eu vou explicar, ok? Vou explicar ligeiramente enquanto escrevo, mas depois vou explicar mais a sério, com mais calma, ok? Portanto, aqui vou declarar uma variável, vou, vou chamá-la por multiplicador, ok? Vou inicializá-la a 1. A seguir, enquanto este multiplicador for menor ou igual que 10, eu vou fazer qualquer coisa. Depois de chamar o código que vai estar dentro do meu ciclo, eu quero que o multiplicador portanto, vá para o valor seguinte. Portanto, eu aqui posso fazer isto assim. Okay? Existe uma maneira mais curta de fazer isto, mas para se perceber melhor, eu agora vou fazer isto assim. Okay?
abro chavetas e dentro das chavetas eu digo qual é o código que eu quero executar. Ok? Portanto, no meu caso, a única coisa que eu quero fazer é mostrar a linha da tabuada com o primeiro valor. Se a gente olhar para aqui, para estas 10 linhas, é sempre o mesmo, portanto é o valor. O segundo valor é o valor do meu multiplicador que tiver na altura, ok? Portanto, ou seja, portanto, este for, o que vai fazer é, o primeiro argumento é da inicialização, portanto isto vai correr apenas uma vez, portanto, como se fosse uma instrução que a gente tivesse é como se fosse uma instrução simples de uma função. Portanto, esta parte vai correr uma vez. A seguir, esta é a parte de teste, ou seja, em que ele vai verificar se deve entrar, se deve executar este código ou não. Portanto, ele vai testar para ver se entra aqui ou não. Se decidir entrar, portanto, se isto for verdade, no nosso caso, é enquanto ele for menor ou igual que 10, portanto, ele vai entrar aqui. Depois de executar isto, ele vai executar esta última parte do for. Ok? Portanto, isto não é lido sequencialmente, é esta parte. Esta parte é testada para ver se ele entra aqui dentro. E se ele entrar aqui dentro, ele, por exemplo, neste caso vai usar o nosso multiplicador. Portanto, o multiplicador a gente inicializa o a 1. Ele vai ver este 1 é menor ou igual que 10. É. Portanto, ele não vai executar isto imediatamente. Ele vai primeiro fazer o código que está aqui dentro. Portanto, isto ainda terá o valor 1, que é o que a gente quer. Só depois de executar este código, ele volta aqui acima para a última parte, em que ele muda a variável que nós estamos a usar para controlar o nosso ciclo. Portanto, ele vai mudar, vai passar para 2 e a seguir, ele não volta aqui a este, portanto, este é só executado uma vez, ele volta outra vez aqui à condição e vai testar outra vez, ei, este valor continua a ser menor ou igual que 10, se sim, faz isto, vem para aqui, testa, vem para aqui e assim sucessivamente. Quando o multiplicador aqui, vamos supor que o multiplicador aqui já é 10, ele executa isto, vai ficar com 11. 11 já não é nem menor nem igual que 10 e ele salta fora e continua a fazer o que tem a fazer, ok? Portanto, em termos de lógica, este código que está aqui é exatamente o mesmo que este, ok? Portanto, inicializamos um valor a 1. Portanto, este multiplicador, caso não seja óbvio, quer dizer, eu acho que é um bocadinho óbvio, a gente quer que ele substitua todos estes. Vai ser usado em vez de a gente estar aqui a pôr isto hard-coded, ou um valor fixo no código, a gente vai usá-lo como um segundo parâmetro. O primeiro parâmetro, a gente já tinha decidido que é sempre aquilo que nos é passado, ou seja, se for uma tabela do 5, este valor é sempre 5. O que depois muda é 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3, etc. Portanto, esta parte aqui do for o que faz é, vamos pegar na... Eu vou correr e consigo explicar. Portanto, este for o que faz é percorre do 1 ao 10 e chama a nossa função da linha tabuada. Neste caso vai chamar 10 vezes, indo 1 ao 10. Ok? Portanto, este pedaço de código aqui é exatamente o mesmo que este. A vantagem é, mais uma vez, a robustez quando houver alguma alteração no futuro. Vamos imaginar que hoje para amanhã, eu em vez de mostrar a tabuada até ao 10, quero mostrar a tabuada até ao 12. Eu não preciso estar a fazer copy-paste de nada. E imaginem que vocês ainda sequer tinham os printfs repetidos. Portanto, era muito mais trabalho ter que alterar todas estas coisas para alterar estes pequenos parâmetros que podem fazer sentido mudar. Portanto, eu aqui posso querer pôr uma tabuada até ao 12. Se eu agora fizer isto, eu agora tenho uma tabuada até ao 12. Portanto, tenho a tabuada de 2 vezes 1, vai até ao 2 vezes 12. Tabuada do 9, 9 vezes 12, 108. Ok? Portanto, isto faz com que o código seja muito mais robusto, mais fácil de alterar. E se vocês verem o código com que nós iniciamos e com que nós estamos agora, o código neste momento cabe todo no ecrã.
Eu não acho que o código tenha mais qualidade por ser maior ou mais pequeno. Longe disso. Acho que o código deve ser a primeira intenção de quando vocês escrevem código, deve ser mesmo que ele seja legível para humanos, não para o computador, porque o computador, se a sintaxe estiver boa, ele papa tudo, ele não quer saber. Mas preste atenção em como o nome das funções é, é óbvio, mostra o que é que a função faz, ou descreve bem o que é que a situação, o que é que a função faz, tanto esta como esta. Um, este valor aqui, se calhar, não é o melhor em termos de nome, mas, mas eu também não consigo imaginar outro melhor. Se calhar multiplicamos, não sei bem. Um, e só mais uma coisa, eu aqui disse que havia uma maneira mais prática de fazer isto. Existem duas abreviaturas que se pode ter. Portanto, esta aqui pode ser abreviada assim. Portanto, multiplicador mais igual a 1. E o mais igual o que faz é pega no valor. Portanto, é basicamente o que mais igual é o valor, fica igual a ele próprio mais 1. Okay? Portanto, mais igual a 1, ele vai somar 1 a este valor aqui. Se isto fosse, por exemplo, um 5 ou um 2, um, isto continua a funcionar a mesma. Portanto, só que neste caso ele vai somar de 2 em 2. Portanto, começa de 2 vezes 1 e depois faz 2 vezes 3, 2 vezes 5, 2 vezes 7, 2 vezes 9. Okay? Portanto, o mais igual a 2 soma 2 de cada vez. Mas caso seja 1, existe uma abreviatura ainda maior para isto, que é fazer assim. Okay? Fazer o valor mais mais. E aí o que ele faz é somar 1 a esta variável. Okay? Portanto, isto em termos de lógica há de ser exatamente igual. Portanto, uma tabuada que vai do 5 de 1 ao 10 e, okay? E é isto que nós queríamos. Portanto um for, basicamente esta parte. Portanto, só para recapitular, inicialização da variável e esta parte, quase todas as partes são opcionais, na verdade. Nós podemos ter um for declarado assim. Os pontos e vírgulas são importantes, ou seja, tem que haver sempre três secções. Tem que haver esta secção da inicialização, esta secção do teste e esta secção do incremento. Estes são os nomes que normalmente se dão a estas secções. Mas isto é totalmente válido. A questão é que se eu agora executar este código, ele salvo erro, acho que nunca vai sair daqui. Portanto, vou só fazer aqui um teste. Portanto, se eu executar isto nunca vai sair daqui, ok? Portanto, ele aqui não tem condição, não está a testar nada, portanto, ele nunca vai sair daqui, ok? Pode ser útil em algumas coisas, é muito raro. Já agora, só mais aqui uma nota. Se para sair do for, podemos esperar que esta validação aqui dê falso. Também se pode fazer uma coisa, que é aqui no código que está a ser executado dentro do for, podemos chamar break, e o break o que faz é saltar fora deste ciclo, independentemente disto ser verdade ou falso, ok? Portanto, se eu agora, deixa eu só apagar isto. Portanto, se eu executar este código, o que ele vai fazer vai inicializar a variável, vai ver se isto é menor ou igual que 10, que é, entra aqui dentro e imediatamente, como tem aqui esta instrução, ele vai saltar fora deste ciclo. E o que vai acontecer é, a gente vamos apenas imprimir a primeira linha da tabuada. Okay? Portanto, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, portanto, este é o 2. Ele faz o 2 vezes 1 e depois faz break e o break sai do ciclo. Okay? Existe também uma coisa para este controle de fluxo que, em vez de saltar fora, vamos fazer isto assim. O que o contínuo faz é ele entra aqui, portanto inicializa, verifica, quando entra, se tiver um contínuo, ele ignora tudo o que está para a frente e chama e vai para esta secção aqui. Okay? Portanto, isto é como se ele tivesse chegado ao fim e agora vem para aqui, incrementar o valor.
Aqui neste caso o que vai acontecer é o valor vai ser inicializado a 1, vai ser testado, vai entrar aqui várias vezes, mas como nós estamos a chamar o contínuo aqui, ele nunca vai chamar isto. Portanto, o código vai entrar aqui, vai sair, mas nunca vai executar nada porque temos aqui o contínuo. E o contínuo faz é, quando entra aqui, assim que aparece o contínuo, ele passa para esta secção aqui, ok? Portanto, estão a ver? O código não ficou preso em lado nenhum, mas não fez nada porque assim que o contínuo, assim que aparece o contínuo, é como se ele tivesse chegado ao fim do código para executar dentro do ciclo, ok? Um exemplo disto que eu posso dar é, vamos imaginar que nós só queremos imprimir quando este valor for múltiplo de 3, ok? Portanto, se o resto da divisão por 3 for igual a 0, nós, aliás, se for diferente de 0, nós não queremos fazer nada, ok? Caso contrário, imprimimos a linha da tabuada. Okay? E agora vamos ir até ao 30, ok? Só para a gente imprimir mais coisas. Vou tirar daqui o break para a gente não sair do ciclo. A gente quer, neste caso, ele só sai do ciclo quando isto for falso, ok? Não havendo break, é só quando esta condição for falsa, ok? Portanto, vamos inicializar o valor a 1, vamos até 30, mas se o resto da divisão por 3 for diferente de 0, ou seja, o número não é divisível por 3, vamos chamar contínuo e o que ele vai fazer é passa para o próximo valor, ok? Portanto, nós aqui só devemos mostrar números que sejam múltiplos de 3, ok? E eu aqui fui até ao 30, que é para ele imprimir a mesma 10 números, ok? Portanto, só uma introdução aqui aos ciclos. Existem mais, já agora, caso alguém queira investigar. Portanto, existem while. Basicamente é esta sintaxe. Aqui o while é parecido com o for no sentido de só tem um parâmetro. Um parâmetro não. Aqui a única coisa que ele mete dentro dos parênteses é a condição. Portanto, nós podíamos ter uma coisa assim. Portanto, o mesmo ciclo vou só pôr isto na versão mais simples, que é para voltar a explicar. Okay? Aqui vamos pôr até ao 10. Ok. Este código for podia ser transferido facilmente para um while e ficaria algo assim. Portanto, eu vou criar aqui uma segunda variável que é para não dar conflito. Vou chamar isto de multiplicador A. Okay? Portanto, a inicialização tem que ser feita fora do while. Nós aqui podemos pôr isto dentro do for. Aqui no while não é possível, portanto tem que ser feito antes. Portanto, inicializamos uma variável com 1. A seguir, vamos pôr a nossa condição. Ou seja, enquanto o multiplicador for menor ou igual que 10, pomos o código. E aqui no for, depois de executar o código, nós temos esta parte onde pomos o incremento do for. Okay? Porque se vocês pensarem neste código aqui tem que pôr um multiplicador A. Se vocês pensarem neste código aqui, o que vai acontecer é ele inicializa 1, vai ver, ok, este valor 1 é menor do que 10, entra aqui dentro. Se este valor não for mudado, ele vai continuar aqui dentro para sempre. Porque o 1 há de ser sempre menor ou igual que 10. Okay? Portanto, no caso do for, a gente pode pôr aqui, nesta parte. No caso do while, temos nós que pôr isto como uma instrução normal, ou seja, temos que dizer que o multiplicador A mais, okay? Ou mais igual a 1, ou como preferirem. Mas o importante é não se esquecerem de que este valor tem que ser alterado. No caso do for, torna tudo um bocadinho mais fácil porque existe esta coisa que nós sabemos sempre que vai ser executada. Não corremos o risco de, ou nos esquecermos de... Claro que a gente também se pode esquecer de pôr aqui código, não é? Podíamos ter isto assim. Mas como isto depois passa a ser uma coisa muito natural para vocês, e está aqui esta área que estaria vazia, não se esqueçam que vocês têm que sempre pôr o... Portanto, isto assim não é válido, porque falta um ponto e vírgula. Portanto, vocês aqui veem que ele está à espera de um ponto e vírgula. É muito mais difícil esquecerem-se de andar com a variável para a frente, ok? Porque depois o que acontece é ele fica preso
neste ciclo e nunca avança. Okay? Portanto, se eu correr isto, vamos ter duas tabuadas duplicadas, né? Portanto 2 vezes 1 e depois 2. Esta é o for e esta é do while, okay? Mas em termos de lógica é exatamente a mesma. Portanto, a mesma instrução na prática vai ser chamada com os mesmos valores. Okay? Pronto, mas o for, como vocês veem, esta aqui ocupa 1, 2, 3, 4, 5, 6 e esta aqui ocupa 4. Portanto, esta é um bocadinho mais compacta do que esta. Depois ainda existe uma outra que é o do. Depois vocês aqui metem o código cá dentro e depois metem um while. E aqui a condição, no vosso caso, seria assim. Portanto, a diferença de um para o outro é que aqui o código só é executado se isto for verdade pelo menos uma vez. Okay? Aqui neste caso ele executa uma vez, portanto há sempre o código vai ser sempre executado pelo menos uma vez e depois aqui o teste é feito para saber se executa uma segunda vez, mas a primeira é sempre executada. Okay? Este é provavelmente dos três aquele que é menos usado, mas só para vocês ficarem a saber, a lógica é esta. Portanto, ele faz coisas, tem cá o do, portanto, ele faz coisas enquanto isto for verdade. Okay? Mas pelo menos uma execução é sempre garantida, entre aspas. Okay? Portanto, este é o nosso código. Se eu executar, ele fica corretamente. Ok? Aqui, já agora que nós já sabemos fazer ciclos, podemos alterar aqui um bocadinho o código baixo e dizer, ok, então, já que consigo fazer ciclos tão facilmente, em vez de mostrar a tabuada do 2, 5 e do 9, vamos mostrar a tabuada de todos os números. Ok? 21 vamos pôr 12. Ok? Ora, para fazer isso, eu posso criar aqui um for. E aqui vou chamar valor. Tenho que pôr aqui o inteiro. E eu aqui estou a declarar, portanto, só para explicar, eu aqui estou a declarar este inteiro aqui dentro do for. Mas ele pode ser uma coisa que já existe atrás. Portanto, eu posso ter aqui já um inteiro criado antes. E eu posso deixar isto vazio, porque a variável já tem o valor que eu quero. Portanto, a única coisa que eu tenho que pôr aqui é o meu teste. Portanto, enquanto o valor for menor ou igual do que 12, valor mais. E o que eu quero que ele faça é chamar esta função, só que em vez de passar um valor hardcoded, eu passo o meu valor. Okay? E assim, muito facilmente, nós conseguimos mostrar a tabuada toda, desde o 1 até ao 3. Okay? Portanto, com um ciclo que vai de 1 ao 12 e de 1 ao 12 é esta. Portanto, é basicamente para controlar este valor aqui, na primeira coluna. Depois temos outro for aqui em cima para percorrer e para mostrar uma linha da tabuada. Portanto, este for aqui de fora é para controlar as tabuadas, para ver quantas tabuadas são impressas. E este for aqui dentro é para controlar quantas linhas são impressas. Okay? Um vai até ao 12, porque a gente quer a tabuada do 12, no nosso caso. O outro vai só de 1 até ao 10. Okay? Está aqui o 10, por isso é que ele só está a imprimir a tabuada até ao 10. Okay? E para este exercício é só isto. Então eu vou limpar aqui um bocadinho o código. Mais uma vez este código depois vai ficar disponível no GitHub para quem quiser. E o nosso código acabou por caber todo, no ecrã. Portanto, 28 linhas. Mas está perceptível. Já acho que já não há aqui nada que eu pudesse melhorar. Provavelmente uma coisa que eu melhoraria seria estes valores aqui, todos estes valores fixos. Eu punha em variáveis, em constantes,
para poder, para não ficarem espalhadas pelo código. Portanto, eu teria aqui neste caso, teria aqui, por exemplo, um define com, com o valor inicial da, destes multiplicadores e o valor máximo, e aqui o valor qual era o valor mínimo da tabuada e qual era o valor máximo. Isto seria apenas para não ter que alterar estes valores aqui no meio do código. Mas pronto, isso já é demasiado. Mas para este exercício isto seria o que eu esperaria uma boa forma de resolver isto.